Olá, galera, salve, salve! Estamos nós aqui para mais um episódio do Vaz Executiva, nosso querido videocast, que a gente espera trazer muita informação para vocês, muitos assuntos polêmicos. Eu, Salgueiro, meu parceiro de longa data, vamos para Pessoal, frente. Como é que tá, Salgueiro? mais Tudo uma. bem? Tamo junto. Bem, mais uma vez juntos. Primeiro a gente quer agradecer a audiência. Toda vez que podemos passar alguma mensagem aqui que possa ser útil para vocês, sempre é uma gratificação para nós. E hoje a gente vai abordar um tema bastante interessante, que é os altos e baixos que a gente passa na nossa vida, que no futebol acontece com o jogador de futebol, e o quanto a gente tem que ser perseverante. O quanto, às vezes, falta perseverança para superar os altos e baixos. E a gente tem dois personagens que vão servir de referência para esse nosso bate-bola aqui. Um é o Yuri Alberto, que é o nosso ídolo do nosso time, Atualmente. e que eu admiro muito como pessoa. Eu não o conheço pessoalmente ainda, mas gostaria de conhecê-lo e até entrevistá-lo aqui. Quem sabe, né? Mas ele é uma pessoa diferenciada. Eu percebo que é uma alma boa, eu chamo de alma boa. Né? E o outro é o Marlon Freitas, que teve uma polêmica bastante grande e a gente vai falar sobre ele. Eu até queria falar um pouquinho do resumo aqui de um fato que aconteceu com ele. Ele ficou marcado pela piscadinha no jogo contra o Palmeiras Veja só. e foi muito criticado pela torcida naquele fiasco do Brasileiro de 2023. Ele sustentou e teve, com a perseverança, uma reviravolta. E hoje ele é o maior ídolo e símbolo do título inédito da Libertadores do Botafogo. Que coisa, né? Então são dois personagens para a gente fazer algum tipo de análise. Então a pergunta que eu vou fazer para nós e para a nossa audiência, Wilson, é assim, o quanto os altos e baixos ensinam e a gente enxerga, aprende as lições com ele para superar, o quanto eles podem nos levar lá para o abismo. Tem pessoas que são mais facilmente afetadas, tem pessoas que se superam. Então a gente pode começar falando associação numa empresa e, paralelamente, falando desses dois jogadores que são uma referência da perseverança e da superação. Salgueiro, é impressionante. Apesar da gente não ter combinado, mas eu queria começar essa discussão pelo mundo corporativo mesmo. Apesar da gente estar falando de nomes conhecidos, Júlio Alberto, Marlon, Botafogo, Corinthians, mas o mundo corporativo talvez seja um exemplo melhor ainda do que a perseverança pode fazer quando a gente tem nossos altos e baixos. Primeiro assim, para você que está nos ouvindo, sejam os mais experientes ou sejam os mais jovens, talvez os mais jovens ainda não tenham tido essa experiência do altos e baixos. Ou você está muito na alta, ou você ainda não teve um muro para atravessar, que era mais difícil. Mas eu vou começar assim, por exemplo, de entrevista. Eu sempre tive um hábito, espero que alguns que estejam nos assistindo já tenham sido entrevistados por mim, não sei se eu vou ter essa sorte, mas uma entrevista de emprego é muito comum o candidato querer se vender. Todos nós temos esse hábito. Então o cara chega ali e você fala, o que você fez na vida? Ele faz falar um monte de coisas maravilhosas, lindas e sensacionais, que deram resultados estratosféricos. Essas histórias eu já ouvi, algumas, talvez até centenas de vezes. E eu sempre deixei o candidato terminar de falar, e a próxima pergunta era, me conta o que deu errado na sua vida. O que não deu certo? O que você tentou fazer e não conseguiu? Eu queria ouvir um pouco dessa história. E o curioso é assim, unanimidade, a reação do candidato é ruim. Ele não está preparado para falar de coisa ruim, não está preparado para falar dos percalços. Entretanto, para mim, eles são tão importantes que isso era ponto de decisão, entre escolher um candidato A ou um candidato B. E por quê? Porque eu acho que se de fato existe uma pessoa, quer seja no futebol, quer seja no mundo corporativo, que tenha passado pela sua vida inteira sem nenhum percalço, sem errar nada, e sem ter tentado nada que tenha dado errado, falta um pedaço de composição de personalidade nessa pessoa. Não existe esse mundo perfeito, pelo menos que eu conheça. Talvez ele exista e eu nunca tive contato com ele. Não é possível que alguém tenha passado, seja por 5 anos, 10 anos, 20, quanto mais anos, pior a história,
que não tenha uma história difícil, ou uma falha, ou um erro para contar. Sim. E por que eu acredito nisso? A gente aprende, eu já falei isso em outros episódios até, no meu modo de ver, a gente aprende muito mais nos nossos erros do que nos nossos acertos. Quando você erra, aquele erro você não vai cometer mais. E eu sempre brinco com as equipes com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar, quer dizer, eu posso aceitar um erro novo. Um erro velho, a gente tem dificuldade de aceitar. Errar 2 vezes do mesmo jeito, aí foi falta de atenção, aí é uma questão que você tem que trabalhar. Agora, eu errei por um caminho, tentei um caminho e errei. Aquele caminho eu não vou mais. Eu vou tentar outro caminho. Pode ser que eu erre de novo, não tem problema. Vocês vão lembrar, quem está nos acompanhando, um episódio que eu falava da qualificação do erro. E o erro, ele é tão importante que ele já chega ao ponto, os mais modernos, de qualificar o erro. Quando ele é repetido, quando ele é intencional, ou quando ele é intencional e quando ele não é repetido. Então você pode penalizar um funcionário ou um jogador por um erro, e este mesmo erro de um outro funcionário, de outro jogador, você não penaliza, porque é a primeira vez para ele, para o outro não é. Então, cabe ao gestor ter esse discernimento. Então, voltando à origem da tua pergunta, como é que a gente cresce, como é que a gente se compõe como ser humano, estou entrando na tua área, é perigosíssimo, mas com erros e acertos. Nem só com acertos e nem só com erros. É essa composição. À medida que o tempo vai passando, a sociedade, o trabalho, a equipe de futebol, o técnico, vão exigindo da gente muito mais acertos do que erros. Mas se você tiver alguém que exige 0 erro, não é um bom gestor. Porque não existe 0 erro. Sim. Se você trabalhar no mundo de 0 erro, a tua iniciativa vira 0, vira negativo. Porque você só vai ter iniciativa se você tiver uma compreensão de erro ao seu entorno. Não sei se você concorda comigo. Sim, aliás, você tocou em pontos importantíssimos que a gente tem muita coisa para ilustrar sobre isso. Por exemplo, se a humanidade chegou até aqui com toda essa tecnologia, porque ela errou muito. Exatamente. Né? Ninguém chegou a uma tecnologia tão fantástica como hoje, as IAs, né, as inteligências artificiais, e toda a tecnologia que a gente tem, automóveis, enfim, o Elon Musk, fazendo o foguete da ré, né? Imagine que antigamente uma das máximas que a gente usava até para ilustrar uma metáfora mesmo, né? Foguete não dá ré. Hoje essa metáfora não pode foi mais quebrada. usar. Esse paradigma foi quebrado. Hoje o foguete dá ré. Tem um monte de coisa que a gente não pode mais usar hoje. Sim, quebrou. E ele teve 4 experimentos com os foguetes, 4 tentativas que o foguete subiu, desceu e não conseguia. Explodia. O penúltimo, ele conseguiu pousar numa plataforma. E o 5º foi que ele conseguiu fazer o foguete estacionar. Não só deu a ré, como ele estacionou na plataforma de lançamento. Fenômeno. Ou seja, se o erro não fosse aceito por ele, e ele é uma pessoa com bastante moral, né, para a gente acreditar que é uma referência, se ele não aceitasse o erro com a possibilidade, nunca chegaria a esse sucesso. Concordo plenamente. Se a gente olhar para a nossa vida profissional, quantas vezes a gente errou, quantas vezes a gente ainda teve que cair, levantar, e vai adquirindo a casca, a couraça, a força, né? Mas tem que ser perseverante, muitas vezes passa na ideia até de desistir. Quem de nós já não tentou, não passou na ideia de desistir? No futebol a gente tem vários exemplos desses, de jogadores que chegaram a dar entrevistas dizendo eu cheguei até a desistir porque a coisa estava dando errado, né? Mas aí alguma coisa lá me empurrava. Enfim, o erro, ele é a única forma de fazer a gente aprender. Exatamente. Quem não erra, não aprende. Eu acho. Certo? Então, no futebol, vamos falar um pouquinho, então, agora fazendo um paralelo da questão Yuri Alberto, Marlon Freitas. Perseverança, ter a capacidade da resiliência, né, de aguentar a pancada e continuar persistindo, porque a gente pode aguentar pancada e morrer, né? Eu aguentei pancada até morrer. Não, eu aguentei pancada e fiquei mais forte. Levantar e tomar outro. Que é, na verdade, a palavra da moda atualmente, mais do que resiliente, é o antifrágil, né? Que é aquele que aguenta a pancada e renasce mais forte.
a fênix, É isso aí. né, na mitologia. Então, se a gente pegar esses dois jogadores, que são uma referência atual para nós, vamos falar do Yuri Alberto primeiro. Não só porque é do nosso time Claro. e que está em alta, artilheiro do campeonato, no nosso momento que estamos gravando aqui, mas mais do que isso, é um exemplo de pessoa humana. Né? Ele aguentou pancada, ele teve num período assim difícil, que ele sofreu, a gente vê que ele sofria, sempre sorridente, cara. Eu nunca vi ele criticar Verdade. algo de fora, né? Falar, o juiz fez isso, o juiz fez aquilo. A performance dele não foi boa naquele jogo, e ele sempre, não, vamos superar, sempre sorridente, sempre Verdade. amigo, sempre em paz. Então ele é uma pessoa interessante para a gente falar dele, na performance do futebol dele e a comparação com o mundo corporativo, quando acontece isso com pessoas que a gente convive. Mas o Yuri em especial, eu queria dar um passo atrás e, ao invés de falar de nomes, falar do processo. O que eu vejo no Yuri? É inevitável, é fato, todo mundo viu. Ele passou por uma fase muito difícil, onde ele tropeçou na bola, tropeçou no campo, tropeçou nele mesmo, chutava de canela, não conseguia matar uma bola, chutava a bola para fora, ficou um tempão sem fazer gol. Tudo que levaria qualquer jogador a ser mandado embora, a ser dado de graça, a ser vendido por zero, coisas desse tipo. E ele foi ali, ele resistiu. O que eu Só acho? um parênteses. Claro. A favor, até para defendê-lo, toda essa fase dele aí, de a bola bater no peito dele, parecia uma Isso. tábua, né? É. Ele não é pivô centroavante. Eu ia chegar lá. Deixamos mais claro Vou isso. chegar lá, vou chegar lá. Porque eu acho que o sucesso dele, não vou tudo, mas parte do sucesso e parte do insucesso dele estão ligados aos gestores que ele teve. Então eu vou aqui tentar dividir um pouco a responsabilidade. Então eu vou usar nomes aqui porque é público, não tem problema. O Mano. O Mano, num determinado momento, acho que para nós que somos amantes do futebol, todos nós devemos ter visto isso, mandou dar um recado para o Yuri Alberto através de terceiro do campo, que ele era burro. Eu vi uma declaração do Yuri Alberto, que, como você falou, educado e sem criticar, não esquecendo que o Yuri Alberto é um garoto de 21, 22 anos, acho que ele tem 21 anos. A gente olha para esse cara, tanto tempo que ele está no futebol, que ele já produziu, você pensa que ele tem a experiência de 30, 35 anos. Não tem, ele é um menino de 21 anos, estourando 22, que tem declarações absolutamente maduras. Esse comportamento que você mencionou dele, absolutamente maduro para um garoto de 21 anos. Não criticar, não se deixar levar pelas ondas. Então, assim, portanto, eu vejo nele uma pessoa muito suscetível ao seu gestor. Eu fico imaginando dentro de um escritório, você contrata um garotão de 20, 21 anos e dá uma atribuição importante para ele fazer. Alguns vão dar certo, outros não vão dar certo. Se o gestor não souber orientar esse cara, não souber dizer para ele qual é o caminho correto, vai estragar o profissional. O que é pior, no início de carreira. Se pegar um gestor bacana que vai dizer, não, faça desse jeito, experimente, leia tal livro, converse com tal mentor, busque uma ajuda, esse cara vai criar um excelente profissional. Então você veja que muito da qualidade dos profissionais, seja no futebol e seja no mundo corporativo, não está ligado à tua experiência pessoal, está ligado ao teu entorno. Se tiver um gestor legal, provavelmente você tem uma oportunidade boa. Se der infelicidade de pegar um gestor ruim, sem paciência, acontece o que aconteceu, na minha opinião, com o Yuri Alberto em alguns momentos. Colocando, para começar, e aqui crédito ao meu amigo Salgueiro, porque ele já fala isso há muito tempo, colocando o Yuri numa posição errada. O Yuri, para quem joga futebol aqui, não é um pivô tradicional. Não é um cara que vai receber uma bola de costas para o gol, ajeitando o terreno para quem vem de trás. Ele não consegue fazer isso. O que aconteceu com ele, com a gestão agora do argentino, lá com o técnico do Corinthians atual, e o filho dele? Ele vem de trás com a bola. Ele vem carregando a bola. E por que eu dou crédito ao Salgueiro? Tivemos outros episódios aqui, lá atrás, que o Salgueiro já falou sobre isso, que a posição do Yuri estava errada. Então, uma orientação melhor, um posicionamento melhor, olha o que transformou o moleque. Artilheiro do campeonato, artilheiro nacional, se ele fizer mais um golzinho, ele passa o Pedro, de um cara que até outro dia era meme de internet. Né? Eu acho que tem, sem dúvida nenhuma, um grande esforço da parte dele, resiliência, ele não desistiu, porque
porque se tivesse desistido, não estaria aí nesse momento, mas tem sim a percepção de gestão que soube colocá-lo no lugar certo, do jeito certo, na hora certa, com as orientações adequadas. Então, por que eu estou falando desse jeito? Porque isso é possível acontecer no futebol, não só com o Yuri. A história do Marlon eu não conheço tanto. Eu acho que o Marlon é um cara mais maduro, ele não é um cara de 21 anos, é um cara que já está de 30 para cima, tem mais maturidade para lidar com o assunto, também passou por cima. Será que teve participação de gestão? Não, o Botafogo também mudou de gestão entre um campeonato e outro. Será que isso ajudou ele? Se me perguntarem sem saber, eu diria sim, deve ter ajudado. Porque se não tivesse ajudado, ele não teria superado e não estaria aí. Ele teria, na verdade, sido excluído do elenco. É muito mais fácil, gente. Eu vejo gestores que trocam funcionários com uma facilidade como trocar de roupa. E isso, para mim, durante o meu período, sempre foi um sacrifício. Ter que demitir alguém, ter que mandar uma pessoa embora, sabendo que por trás dele tem uma família, tem uma educação, tem uma carreira, sempre foi muito difícil. Então, aqueles que me acompanham sabem, que já trabalharam comigo, eu sempre pequei pelo excesso de zelo. Muitas vezes até meu próprio prejuízo. Mas não me arrependo, se eu voltasse no tempo, faria de novo. Mas tem caras mais imediatistas, curto prazo, que preferem trocar. Então, a troca da gestão também é assim. Pode fazer bem, pode fazer mal. Para o Yuri e para o Marlon, tenho certeza que fizeram bem. Então, essa é a grande analogia que eu faço desses episódios de altos e baixos. Uma boa gestão, um bom ambiente de trabalho te ajuda a superar as baixas com muito mais facilidade. Como também pode te colocar na rua. E fazendo, então, uma associação do que você acabou de falar, ambiente é importantíssimo para que a pessoa se sinta confortável, acolhida. Ele sempre falou nas entrevistas dele que a família sempre apoiou ele, sempre esteve muito do lado, a família sempre esteve com ele. Né? A família vai com ele quando ele viaja. Tal, né? Então, ele tem berço, ele tem a base para dar esse aconchego na hora que ele precisou, e ele teve isso. Isso nos leva à questão comportamental sempre, ou seja, ele teve essa educação, família, então comportamentalmente ele sabe lidar com essas situações, teve o apoio, e a gente falou de um episódio em que o Mano Menezes foi infeliz naquela colocação, chamá-lo de burro. A gente pode fazer a comparação quando acontece com um gestor despreparado, que aliás eu que atuo em várias empresas e você, isso, né? com toda a sua carreira de executivo, você sabe, o que mais tem é gestor despreparado. Infelizmente. E a gente está falando de comportamento. E falamos da psicologia comportamental para trabalhar a pessoa. Quantos gestores do futebol ou do mundo corporativo não fazem esse trabalho comportamental? Não tem uma terapia, não fazem um trabalho para entender onde estão os pontos fracos dele, por que ele tem uma reação agressiva, por que ele chama o jogador de burro, quando, na verdade, aquele jogador precisa estar motivado e não inferiorizado. Exatamente. Então, esses gestores também não têm esse trabalho. Né? E um parênteses, o Mano em especial, para quem acompanha, ele recentemente fez isso com o Marcelo. Sim, no Fluminense, o lateral esquerdo, Real Madrid, seleção brasileira, chamou o cara para colocar em campo, o cara falou alguma coisa que ele não gostou, mandou o cara voltar, deu um tapa no peito do cara. Parece que nesse episódio deram razão para ele, né? Tanto que o Marcelo foi desligado do elenco. Sim. Agora, pergunta, aquele tipo de reação em público desse jeito não precisaria fazer ali? Nunca, nunca. Você imagina um gestor dentro de uma reunião com 15, 20 pessoas na sala, destratar um colega de trabalho, um funcionário desse jeito na frente. Ele fez isso em rede nacional. Podia até ter razão. Para mim, ele perdeu a razão ali. Perde a razão ali. Entendeu? Uma reação tempestiva de um cara que, na minha opinião, perou a responsabilidade. Está lá até hoje. Tomara que fique bem, tomara que o Fluminense continue, mas a reação dele realmente foi de se repreender. E a gente está analisando aqui, não é no sentido de criticá-lo. Não. Né? Não, nós estamos analisando situações que acontecem por causa de comportamentos e todos nós podemos, em algum momento, passar do ponto. Claro. Qualquer um de nós. Claro. E a gente está aqui dando exemplos de situações que podem acontecer. Mas como a gente pode tirar o melhor proveito disso, já que a gente falou sobre a questão erros,
altos e baixos, e essa questão do Yuri Alberto ter essa capacidade de passar por cima disso, superar isso e atingir o nível que ele atingiu hoje. Agora, se nós não trabalharmos esse lado do comportamento na hora de gerir alguém, na hora de lidar com alguém, então primeiro é você com você mesmo, né? É um pouco mais até. Como a gente comentou aqui, gestores, a gente usou o Mano como exemplo, tem vários outros no futebol. Aliás, eu diria para você que proporcionalmente é bem provável que o futebol tenha menos cara, porque o futebol adora pegar jogador de bola e transformar em gestor. Seja ele técnico da base, técnico, não vou entrar no mérito se é bom ou ruim, mas o Felipe Luiz agora do Flamengo acaba até o final, começo do ano ele era jogador, passou pelo sub-20, é o técnico do principal. Gente, tá indo bem. Tomara que vá bem a vida Parece inteira. até mais bem preparado nessa parte Mas de gerir pessoas. É um pulo monstruoso. Requer Preparo. bagagem, preparo, estudo. Você vê o Rogério Ceni, que não está indo tão bem quanto ele, foi se preparar, foi para o exterior, estudou. Admiro quem tem esse trabalho. Não que eu seja fã dele, até porque ele era São Paulino, mas fazer o quê? Outro dia ele falou que não jogaria no Corinthians de jeito nenhum. Então eu falei, tá bom, a gente também não queria. Mas o que eu quero comentar aqui é que muitos gestores ruins não têm culpa de ser ruim. A culpa é de quem botou ele lá na condição de gestor. Então, você imagina um gestor ruim que escolheu um outro gestor ruim para cuidar de uma equipe. Pobre dessa equipe, né? Aí você que está nos ouvindo, de repente pode falar assim, puxa vida, eu estou num momento de baixa, estou atravessando uma fase difícil, e estou com uma gestão ruim, o que eu faço da vida? É difícil a resposta para essa pergunta. Eu acho que você primeiro tem que se refugiar na família, que é o que o Yuri Alberto fez, e todo mundo faz. Então, a família é um grande alicerce para a gente nesses momentos difíceis. Agora, se nem assim isso te satisfaz, e você está no momento, no lugar errado, com o gestor errado, lamento dizer, mas uma única alternativa é procurar outros caminhos. Voltando ao Yuri Alberto, você acha que ele pode ser considerado o melhor jogador do campeonato? Rapaz, aí a gente... Lógico que foi então, nesse último período aí que ele, você tocou no estourou, ponto. Né? Não sei quais são os critérios para que um jogador seja eleito o melhor jogador do campeonato. Se você falar assim para mim, as últimas 10 ou 15 rodadas, sem dúvida ele é um sério candidato. Você falar para mim o campeonato inteiro, a média do campeonato inteiro, não, ele não está candidato. Sim. Porque a primeira parte do campeonato ele foi motivo de meme da internet. Vai ter que ser analisado o campeonato inteiro. Suponho eu, né, que essa avaliação seja feita do campeonato inteiro. Portanto, eu não vejo ele com grande chance. Entretanto, o futebol, a gente sabe aqui, é muito imediatista. O pessoal vive muito mais hoje. Então, estão achando o Corinthians a oitava maravilha do mundo. Esse mesmo time, há 2 meses atrás, estava na zona de rebaixamento. Sim. E estava todo mundo, manda esse embora, manda aquele embora. O técnico já está arrumando o técnico para o ano que vem. Então, o futebol parece que vive da semana, né? Tem menor planejamento. Uns e outros têm. Que eu vi o cara do Bahia falando. Muita gente criticando o Rogério Ceni, porque foi muito bem, agora está perdendo, não sei o quê. Não, o dono da SAF do Bahia falando, sim, não, o Rogério vai ficar aqui. Nosso planejamento é de longo prazo. Não sei se ele vai conseguir honrar o que ele falou, mas acho muito pertinente a colocação, sim, dele. O médio e longo prazo, vi de Abel no Palmeiras. Aliás, gente, eu vi uma cena que eu achei que eu nunca ia ver, não sei se vocês viram também. A torcida do Palmeiras chamando o Abel de burro. Nós vimos. Gente, que desrespeito isso, né? Que falta de consciência. Não, aí você vê a diferença de engajamento, é muito diferente. Não é? Né? O que o cara, ele vive, respira sabidamente o Palmeiras. Tem... Não, e ele é vencedor no Palmeiras. Né? Porra, totalmente. Fez do Palmeiras um time vencedor. Não tem como falar. E chamar o cara de burro, realmente falta um pouquinho. Tenho certeza que é uma meia dúzia da turma do amendoim, como dizia, como dizia o Filipão, ali né? Tem essa fama, né? Mas você vê, todo mundo está sujeito, né? A gente falou de altos e baixos, até o Abel tem altos e baixos. Acabou, teve que escutar burro. Não sei se ele respondeu, não sei o que aconteceu. Mas voltando ao caso do Diniz, acho que ele tem um grande potencial. Precisa ter humildade de entender aonde ele pode melhorar, como todos nós, gente. Nenhum de nós é perfeito. Desculpa te dar essa informação, você que está nos assistindo. Nós não somos perfeitos. Sempre temos coisas que bom que não somos, né? Porque seria um tédio, né? Seria monótono. Então, que bom. Então, sempre temos coisas para melhorar. O importante é a gente saber que tem coisa para melhorar. E o que tem para melhorar. Se ele se conscientizar disso,
Acho que tem uma grande oportunidade aí de ele vir a ser um grande técnico, melhor do que ele já é hoje. Os altos e baixos, eles são tão importantes que na psicologia comportamental a gente analisa que a pessoa só vai conseguir se iluminar, né? E Jung fala de você atingir a parte mais profunda sua, né? O estágio mais de iluminação seu, você só vai conseguir se você for nas suas raízes. E as raízes é onde estão a nossa sombra, onde estão os nossos medos, nossas angústias, nossas inseguranças, nossos defeitos, né? Então é como uma árvore mesmo, né? As raízes se aprofundam no solo para ela poder crescer e dar frutos, folhas. Ou não, né? Aliás, falando em resiliência, tem uma ilustração muito interessante da natureza. O bambu é uma planta que ele durante 4, 5 anos, depois que plantado, é aí que você vai ver ele acontecer. É mesmo. Até antes disso, se você plantar e você ir todo dia olhar durante uns anos, você fala, puxa, não vingou, não deu certo. Só a partir do 4º, 5º ano que começa a sair para fora. Por quê? Porque até esse período ele foi para baixo. Para baixo. E o bambu é considerado uma das plantas que até ilustram a resiliência. Olha que Né? coisa. Porque resiliência vem aí da física, Isso vem do mundo da psicologia? Isso que você está me falando agora do bambu? Não. Não, a gente aproveita, porque a resiliência é um termo que vem da física. Tá. Né? Materiais que são resilientes. Isso. Materiais como a mola, né? E o bambu é um exemplo de resiliência, porque ele verga, mas não quebra, né? Como se diz, né? Então, tudo isso mostra para a gente que a natureza ensina que muitas das coisas que a gente vai passar em termos de dificuldade, altos e baixos, sofrimentos, fracassos, são para te deixar mais forte. Então, todos esses exemplos do Yuri Alberto, do Marlon, né, são situações para a gente pegar como exemplo. Olha, nem tudo está perdido. Você passa por uma fase ruim, depois da tempestade vem a calmaria. Deveria, né? E assim a gente vai vendo essas situações para pegar como exemplo. Sem dúvida. Numa empresa você não vai ver isso, a empresa tem nos altos e baixos. No começo a empresa passa por percalços, às vezes chega a falir algumas vezes, para depois retomar e conseguir vingar. Não, e numa empresa, a questão altos e baixos, ela extrapola, inclusive, o ambiente empresarial. Nós estamos inseridos dentro de um país, de uma economia. Essa economia tem altos e baixos, que afetam uma empresa. Quando você passa desse ponto, você está dentro de um determinado segmento da economia, seja ele metalúrgico, seja ele consumo, seja ele serviço. Esse segmento também tem altos e baixos, que podem ser cíclicos ou contracíclicos comparados com a economia. Aí dentro do meu ambiente econômico, eu também tenho a minha empresa que pode ter altos e baixos. E aí você já tem 3 cenários de curvas que podem estar subindo e descendo entre si. E para combinar, para não ficar muito longo, tem até mais divisões, você tem nós, funcionários. Seres humanos, que nós temos o nosso ciclo de altos e baixos. Então nós podemos estar no momento de baixa, na hora que a minha empresa está em alta, mas que a economia não está indo tão bem, mas que o meu segmento está bem dentro da economia. Tudo isso afeta a gente. E, por conseguinte, afeta a nossa família, afeta a nossa capacidade de lidar com essa situação. Gente, eu não sou psicólogo, tá? Essa área dele, o que eu estou falando aqui é só de experiência própria. E o que é o fundamento de tudo, em todos esses momentos e todos esses movimentos? É a mesma palavra que você usou. É a resiliência, a perseverança. É isso que vai fazer a gente levantar nos momentos de baixa. E se tem uma máxima que eu posso colocar e deixar essa mensagem para vocês, pode parecer meio utópico, mas é uma realidade. Quando a gente sai da baixa, a gente sai melhor e mais forte. Mais forte. Não tenham dúvida disso. Porque o aprendizado daquele momento difícil, seja ele... e sem falar, esqueci de um detalhe muito importante, nós, seres humanos, temos momentos de altos e baixos, dependendo de onde a gente está. Eu posso ter altos e baixos no meu trabalho, altos e baixos no meu relacionamento, Sim. Na minha família, não é verdade? No meu esporte, que eu gosto, no meu lazer. Hoje eu estou indo bem no futebol, amanhã eu errei 2 passes. Ou eu estou indo bem na empresa, trocou meu chefe. Então,
vocês vejam quantos altos e baixos a gente tem que lidar Das várias áreas, né? em diferentes setores, diferentes segmentos, e isso tudo nos faz o quê? Um ser humano melhor. E o que melhora muito a gente? As saídas das baixas, em diferentes setores. Se for na família, a gente sai um familiar melhor. Se for no trabalho, a gente sai um profissional melhor. Se for no esporte, a gente sai um atleta melhor. Não tenham dúvida disso. Essa é a única afirmação que eu posso dizer que os meus 66 anos de vida me ensinaram. Seja resiliente, seja perseverante, mantenha o seu foco, continue o seu propósito. A baixa vai passar e a hora que ela passar, você sai lá em cima, muito melhor e muito mais forte. Toda tempestade, quando ela chega e a gente está no meio do furacão, a impressão que dá é que não vai acabar aquela tempestade. Morri. Né? E às vezes, quando fica uma semana inteira de tempo nublado, dá a impressão que você não vai ver mais o sol. Né? De repente, começa a abrir as nuvens, aparece um azulzinho, e a vida é exatamente assim. Para encerrar, eu queria ler um texto que é uma fala do Yuri Alberto, que serve para ilustrar e motivar mesmo. Né? Fala assim, trabalhei muito, me dediquei, persisti, passei por cima de tudo o que pode ou o que podia me atrapalhar. É emocionante viver esse momento aqui no Corinthians, ao lado dessa torcida maravilhosa. É grande demais alcançar esses números, ainda mais em uma competição tão acirrada como o brasileiro. Quero que isso continue, a fase, os gols e as vitórias. Então, que isso sirva de estímulo para todos nós, para todos vocês da audiência que estão assistindo a gente, que pode, às vezes, estar vivendo um momento mais angustiante, por altos e baixos, mas, com certeza, você vai superar, porque o Yuri Alberto é um grande exemplo aí dentro do futebol. E nas empresas a gente vai ver isso acontecer também. Então, esse é o nosso encerramento de hoje. Faço das palavras otimistas do Salgueiro as minhas, e me atrevo aqui a dizer que eu posso ser considerado um exemplo de resiliência. Não vou tomar o tempo de vocês, talvez numa outra ocasião, falando de todos os percalços que a gente teve na vida e que nos permite hoje estar aqui, conversando com vocês e dividindo essas nossas experiências. Obrigado, Salgueiro, pela aula de hoje. Foi sensacional. Obrigado a você que nos assiste e nos acompanha. Estamos aqui firme e forte, Várzea Executiva. Se a gente, como eu sempre falo, se a gente puder ter deixado uma pontinha de informação positiva no seu coração, cumprimos a nossa missão. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, meu irmão, mais uma vez. Estamos juntos. Audiência sempre fantástica, nos ajudando a crescer. Divulgue, comente, compartilhe. Forte abraço.